Eu nem sequer pude me despedir. Ei, fica aí que tem história nova. Eu e ele, nós namorávamos já fazia 3 anos e a gente era aquele tipo de casal que brigava muito todo o tempo por qualquer coisa. Mas ao mesmo tempo em que a gente era um casal que vivia brigando, nós também éramos muito unidos. Ele sempre me apoiava em tudo que eu fazia. Eu sempre apoiava ele em tudo que ele fazia. Então assim, a gente tinha os nossos prós e a gente tinha os nossos contras. A gente brigava, mas a gente era feliz. Até que chegou num dia, mais especificamente no domingo, nós tínhamos combinado que nós iríamos passar o dia assistindo filme, comendo besteira, juntos, e enfim, nós iríamos passar ali aquele dia só nós dois e fazendo várias coisas que a gente gostava de fazer. Até que ele recebeu o convite de uma festa que um amigo dele iria dar. Só que eu não queria muito ir porque tinha muita gente que ia naquela festa que eu não gostava. E aí, nesse mesmo dia, nós tivemos uma baita briga mesmo, porque ele queria ir, eu não queria ir, e eu também não queria que ele fosse, porque a gente tinha justamente planejado aquele dia ali pra nós dois, e ele queria, tipo, me deixar lá e ir pra festa, então nós tivemos uma briga horrível. E eu confesso pra vocês, eu disse coisas muito feias, coisas muito pesadas pra ele, e ele também me disse, até que chegou um ponto em que ele falou que naquele dia ele não iria dormir comigo, então ele pegou, juntou as coisas dele e foi embora. E eu fiquei lá, tipo, chorando, triste, arrasada com a situação, porque não era daquele jeito que eu tinha planejado passar o nosso dia. Ele me falou que ia passar na casa da mãe dele, ia trocar de roupa e ia pra essa festa que tava marcada pra umas 7h30 da noite, mais ou menos. E quando deu por volta, assim, de umas 7 horas da noite, eu já tava arrependida de tudo que eu tinha falado, eu peguei e mandei uma mensagem pra ele, dizendo que eu tava arrependido, pedindo desculpas, dizendo que eu não queria terminar o dia daquela forma, e que se ele ainda quisesse, ele poderia passar lá pra me buscar, pra que eu fosse pra festa junto com ele. Aí, quando eu mandei, não demorou nada, ele visualizou minha mensagem, mas não me respondeu. Aí eu falei, ok, né, vou aguardar mais um pouco. Deu 8 horas da noite, ele ainda não tinha me respondido. Eu pensei, caramba, ele vai terminar comigo, não quer nem se acertar se quer comigo. Aí passou mais uma meia hora, eu mandei outra mensagem. Aí a mensagem foi lá, foi entregue, mas também não foi visualizada. Aí eu fiquei, caramba, será que ele já tá na festa? Nem quis falar comigo e tal. Peguei e liguei pra ver se ele me atendia. Quando eu liguei, quem atendeu foi uma mulher. Era uma mulher que tinha uma voz bem madura já. Na hora que ela atendeu, eu fiquei assim, quem que tá falando, tal? Aí ela perguntou se eu era a moça, né? Falou meu nome. E eu disse que sim, falei que eu era a namorada dele e tal. E ela me deu a notícia. Então ela me disse que ele tinha sofrido um acidente gravíssimo de moto. Eu corri pro lugar, pro endereço onde ela me passou. Quando eu cheguei lá, eu vi a pior cena que eu poderia ter visto na minha vida. O meu namorado sem vida no chão. E o pior de tudo nem foi isso. O pior de tudo foi saber que eu tinha provocado aquele acidente. Porque depois da perícia, depois das filmagens, depois do depoimento do cara lá que tinha batido contra ele, eles foram ver que, enquanto ele estava dirigindo, ele puxou o celular e olhou pro celular. Provavelmente foi na hora que ele abriu a minha mensagem. E nisso ele se distraiu, acabou trocando de pista e deu de frente com o caminhão. E isso me dói até hoje. Já faz 3 anos que aconteceu, mas até hoje eu me sinto extremamente culpada. Eu tô extremamente mal com toda a situação, porque eu sei que talvez, se eu nem sequer tivesse mandado aquela mensagem pra ele, ele não teria sofrido esse acidente, ele estaria vivo até hoje. Isso é uma culpa que me consome todos os dias, e principalmente também pelo fato da nossa última conversa ter sido a pior briga que a gente teve em toda a nossa vida. E isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo hoje, pra nunca saírem brigados, pra sempre dizer pra pessoa o quanto ela é importante, o quanto você a ama, e não deixar que uma briga faça você passar horas sem falar, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. E até hoje isso me tortura demais. Enfim, foi isso. Me vinguei do meu namorado e depois casei com um amigo dele. Ei, fica aí que tem história nova. Na época da escola, ele era tipo um coleguinha assim de classe, sabe? A gente não era muito amigo. Ele era aquele tipo de garoto que era engraçadinho, sabe? Que vivia fazendo piada dentro da sala. Mas eu achava assim engraçado e tal, mas a gente não tinha assim tanta proximidade. Na verdade, ele ficava mesmo, era com uma prima minha. E também ficava com outras garotas da escola. Tipo, ele ficava com as duas ao mesmo tempo. Aí eu descobri que essa minha prima tava dando em cima do meu namoradinho na época. E depois que a gente terminou, eu tive a brilhante ideia de ficar com o mesmo rapaz com quem ela ficava. Que no caso era esse garoto lá da minha sala. Vingativa ela. E ele sabia que eu tava ficando com ele só por dor de cotovelo mesmo. Mas como ele era o pegadorzão, que gostava de ficar com todo mundo, ele nem ligou se tava sendo usado ou não. Mas foi uma coisa assim, muito sem graça. Tipo, a gente não tinha nada a ver um com o outro. Foi só por despeito mesmo da minha parte. E assim, depois a gente parou de ficar e tal. Depois que eu consegui cutucar lá, né? Lá da menina, da minha prima e do meu ex-namorado, porque ele também ficou com muito ódio, porque o menino era amigo dele. E quando ele soube que a gente tinha ficado, ele me mandou mensagem falando um monte de coisa. Ele brigou com o menino falou que não tinha nada a ver com a história, que a gente tava solteiro, se o que ele tinha feito era problema dele, era problema meu, e enfim. Aí, depois que eu já tinha cutucado quem eu queria cutucar, a gente parou de ficar e, tipo, nada demais. Aí passou um tempo, ele saiu da escola onde a gente estudava, e eu também não tive mais muito contato com ele. Passou-se aí vários anos, eu conheci outras pessoas. Voltei a ficar com meu ex-namorado, porque eu sou burra, né? Só que assim, a gente se dava uns pega de vez em quando, mas a gente não voltou a namorar. E aí eu fiquei com outras pessoas, passou-se vários anos, eu fiz faculdade, me formei, consegui um trabalho, enfim, realmente passou muitos anos. Até que um dia eu tava ali mexendo no meu Facebook, quando do nada chegou uma mensagem pra mim no Messenger do Facebook de um rapaz falando, oi, meu amor. Aí eu olhei aqui e falei assim, quem é esse doido aqui que já tá vindo
chamando de meu amor, nem conheço. Já bloquear, que deve ser um doido. Aí eu fui, abri lá a mensagem e fui olhar o perfil de quem era a pessoa que tava me mandando mensagem, né? Quando eu abri, era aquele menino de anos atrás com quem eu tinha ficado só pra me vingar. E aí eu falei, oi e tal, aí ele disse, tu lembra de mim? Eu falei, lembrei agora que eu abri o teu perfil e te reconheci. E aí a gente começou a conversar sobre a vida, sobre tudo que tinha acontecido, sobre as coisas que tinham mudado, enfim, tudo sobre a vida mesmo. E aí ele pediu meu número do WhatsApp, eu passei, nós começamos a conversar. E àquela altura da vida a gente já tinha muita coisa em comum. Nossos pensamentos já eram parecidos, a gente já tinha os mesmos objetivos e tal. E depois de um tempo ele pediu que eu namorasse com ele. Mas eu me lembrava como ele era na época da escola, que ele queria ficar com todo mundo, namorava de 2, 3 ao mesmo tempo. Ficou comigo por causa da minha vingança, sem tá nem aí se atingiu o amigo dele ou não. Então eu fiquei assim muito receosa se eu aceitava ou não. E então corri pra várias pessoas, pra vários conhecidos nossos, que a gente tinha em comum também pra ver o que eu fazia da minha vida, se eu aceitava ou não namorar com aquele cara que alguns anos atrás era extremamente galinha. Parte 2. Eu tava tão mexida com ele, eu tava tão assim apaixonadinha, sabe? E eu fiquei muito receosa de aceitar porque eu pensei que ia dar merda. Eu pensei que eu ia quebrar a cara, que eu ia me decepcionar e tal, mas eu queria tanto aceitar porque eu tava gostando tanto dele. Eu pensei muito, viu? Pensei bastante, por muito tempo, se aquilo ia valer a pena, se eu não ia me decepcionar, se ia acrescentar em alguma coisa da minha vida, ou se ia me levar pro buraco de vez. Pensei muito, assim, passei dias pensando, tipo, eu já poderia até ter desistido do pedido, mas eu tava pensando. Aí depois de pensar muito, eu falei, bom, acho que eu vou dar uma chance. Vou ver no que isso aí vai dar, né? Se der alguma coisa errada, depois eu junto os meus caquinhos e bola pra frente. Mas acho que eu nunca vou me perdoar se eu não aceitar, se eu não tentar, pelo menos. Chamei ele pra vir na minha casa, disse que eu já tinha uma resposta pro que ele queria. E ele foi. Quando ele chegou, gente, vocês precisavam ver. Ele tava muito nervoso, com a mão suando, ele não parava de falar, ele tava muito, muito inquieto. Tava quase pra ter um treco ali na minha frente. E quando eu disse pra ele que eu aceitava namorar com ele, meninas, ele simplesmente começou a chorar. Aí eu olhava pra ele e perguntava, por que você tá chorando? Aí ele continuava chorando e ria ao mesmo tempo. E ficava me perguntando se eu tava falando sério, se eu não tava brincando com ele. E eu falando que era sério, e ele ria, ele chorava, nossa. Assim, foi uma graça aquele momento. Aí ele falou que eu não fazia ideia do quanto que ele tava esperando aquele momento, do quanto que ele sonhou com aquele momento, que ele era apaixonado por mim desde a época da escola. Mas que como eu nunca dei confiança pra ele, ele tentava achar um meio de me esquecer ficando com outras pessoas. E que quando eu quis ficar com ele na época da escola, ele não pensou 2 vezes, pra ele foi a melhor época. Enfim, foi assim uma declaração mais linda que eu já recebi em toda a minha vida. Mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu sou uma pessoa extremamente apaixonada pelo meu marido. Nós nos casamos. E eu sou muito, muito, muito apaixonada por ele. Ele me trata como uma verdadeira rainha. Ele cuida de mim, ele cuida da nossa filha. Sim, nós temos uma filha. Enfim, hoje somos muito felizes. E foi isso. E agora, perdoa ou não perdoa minha mãe? Ei, fica aí que tem história nova. Eu cresci com os meus pais divorciados. Na verdade, a minha mãe sempre traiu meu pai com todo mundo. E ela mesma decidiu se separar dele e me levou pra morar com os meus avós. Depois de um tempo, ela conheceu um cara, foi embora com esse cara e me largou lá com os meus avós. E não só eu, a minha irmã também. Depois de um tempo, morando com os meus avós, o meu pai foi, conversou com eles e pediu pra que eu fosse morar com eles. E eles deixaram. Era menos uma despesa, né? As notícias que eu tinha dela eram realmente muito poucas. A gente só se falava mesmo quando eu ligava pra ela. Isso pra pelo menos perguntar pra saber se ela ainda tava viva. Porque se dependesse dela, ela nunca me ligava. A gente nunca sabia, nem eu, nem minha irmã. Nunca sabíamos nada dela. E depois de uns anos já que eu tava morando com meu pai, a minha mãe resolveu voltar pra nossa cidade porque o casamento dela lá, com o homem com quem ela tinha ido embora, não tinha dado certo. E ela infernizou a vida do meu pai pra que eu voltasse a morar com ela. Tipo assim, o lance dela era comigo, com a minha irmã, ela nem aí. Aí eu, como eu era besta, né, e sentia muita saudade da minha mãe, falei pro meu pai que eu queria morar com ela e ele deixou. E eu achava que nós iríamos recuperar nossa relação, que ia ser tudo lindo. Mas a minha mãe nesse tempo levou um monte de cara pra morar com a gente. Todo tempo era um novo. E eu não podia falar nada, né? A casa era dela. Só que ela resolveu voltar com aquele ex-marido dela do outro estado. E me largou sozinha na casa de novo. E nessa época eu já tinha tipo uns 17 anos. Então foi até bom, porque aquele rodízio de cara dentro de casa parava, mas me senti abandonada de novo. Eu chamei uma prima pra morar junto comigo, porque eu também não ia deixar lá a casa abandonada e voltar pra casa do meu pai. Fiquei morando sozinha lá, depois de um tempo chamei a minha prima e ela veio morar comigo. Só que passou uns meses, pá, a minha mãe retorna. E aí a minha prima voltou pra casa dos pais dela, né? Só que passou aí uns 15 dias que ela tava comigo, ela vai e me diz de novo que ela se acertou com o cara e que ia voltar pra lá. Eu falei, bom, grande novidade, né? Vou ficar sozinha de novo. Vai. Só que aí eu comecei a namorar. E como eu morava sozinha, né, eu chamei ele pra vir morar comigo e ele aceitou. E o nosso relacionamento era muito bom, era muito saudável, ele me ajudava muito. E aí passou um tempo, a minha irmã se separou do marido dela e perguntou se poderia morar com a gente. Eu falei, pode vir, gente, eu sempre amei casa cheia, família, tudo. Pena que a minha mãe não dava valor a isso, né? Aí passou mais um tempo, a minha mãe avisa que tava voltando pra lá. De novo. Só que dessa vez ela vinha acompanhada. Esse rapaz, esse homem que ela tinha se envolvido lá pro outro estado, ia vir morar com a gente também.
Eu fiquei bem feliz até, falei, bom, pelo menos acho que dessa vez ela vai parar em casa. Mas com aquele sentimento lá no fundo de que ia dar alguma coisa errada, sabe? E deu. O cara não fazia exatamente nada dentro de casa. As únicas pessoas que sustentavam a casa era eu e o meu namorado, que trabalhávamos fora e levávamos as coisas pra dentro de casa. E a minha irmã, ela sempre ficava em casa com as crianças, porque elas ainda eram muito pequenas. Então ela cuidava da casa, fazia comida e tudo, mas ele era o dia todo enfornado dentro do quarto, sem fazer nenhuma. Aí, a gente tinha essas crianças em casa, né? E crianças, vocês sabem, dentro de casa a criança corre, a criança grita, a criança chora. A criança faz bem bagunça, né? E o marido da minha mãe não gostava de crianças. Então, a minha mãe chegou pra minha irmã e falou assim pra ela: olha, eu acho bom você voltar pra casa do seu marido porque o fulano não quer mais crianças aqui dentro. Então, a casa é minha, a casa é dele e a gente que decide quem vai ficar aqui e quem não vai. Parte 2. Minha irmã, obviamente, ficou muito magoada com a situação e com razão. Mas ela falou pra minha mãe que ela não ia voltar pra casa do marido dela, que não tinha condições dela voltar pra lá. E nisso o clima começou a ficar meio pesado lá em casa, né? E eu e meu namorado, minha mãe e o cara lá não tinham do que reclamar. A gente passava o dia todo fora, a gente almoçava e jantava na casa da minha sogra e só vinha pra casa literalmente pra dormir. Aí ela falou pra minha irmã que como a gente passava o dia fora, como a gente ia fazer tudo pra casa da minha sogra, era melhor a gente pegar também as nossas coisas e ficar de vez pra lá. Assim ela teria privacidade com o marido dela também. A minha irmã veio e me falou que ela tinha dito isso, né? E eu fiquei, poxa, a gente não dá trabalho nenhum. Por que ela tá encrencando até com a gente, né? Aí chegou um belo dia, minha mãe chamou todo mundo em casa pra conversar e falou assim, bom, o fulano de tal está indo embora. E eu prometi pra mim mesma que se ele não ficasse aqui, eu também não ia ficar. Então estou indo com ele de novo. E essa casa aqui vai ficar trancada, porque eu não quero ninguém morando aqui. E eu virei pra ela e falei, você quer que a gente saia da casa? E ela falou sim. Meu namorado pegou raiva da minha mãe. A minha irmã, então, nem se fala. E eu fiquei extremamente magoada. Passou uns dias e nós já estávamos ali procurando um lugar pra morar, até que a gente achou uma kitnet que ficava no fundo de uma casa, que tinha 3 cômodos, aonde até hoje eu, meu namorado e a minha irmã, nós dividimos o lugar, dividimos o espaço, o aluguel, tudo. A gente já tá morando aqui já faz 5 meses, a minha mãe já se separou de novo daquele cara, e todo dia ela fica me mandando mensagem dizendo que tá se sentindo sozinha, que tá com saudade da família, que tá arrependida, que a gente de volta. A minha irmã não dá confiança nenhuma, a minha irmã não quer ter contato com ela de jeito nenhum. Eu ainda falo, ainda respondo pra ela. O meu namorado, a gente briga muito quando ele descobre que a gente ainda mantém contato, né? Só que eu sinto muita pena dela, sabe? Eu não sei ser igual a minha irmã e ignorar. Eu não sinto todo esse ódio que a minha irmã sente. Queria sentir, queria. Queria conseguir ignorar? Queria, mas eu não consigo. E a gente tá brigando demais, tanto eu com a minha irmã quanto eu com o meu namorado por causa da minha mãe. Eles falam que ela humilhou a gente demais, eu e a minha irmã. E eu quero muito perdoar ela, voltar pro convívio, mas eu sei que pode não dar certo. Eu sei que por mais que ela não volte com esse cara, qual é a chance dela não achar um outro por aí e abandonar a gente de novo? Mas enfim, o que você faria no meu lugar?